Olá, meu povo, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Irã Lopes. Quero te convidar nesse momento para que nos acompanhe através desse vídeo. Nós temos algo de Deus a ser revelado através desse texto que nós vamos estar lendo aqui, que é em Gênesis, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 11. A visão da escada em Betel. Quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever no nosso canal, comentar os nossos vídeos, dar like, tá bom? Isso não custa nada para você, é rapidinho, e aí você vai estar ajudando o nosso canal, ajudando o YouTube a divulgar os nossos conteúdos. Então, se você gosta desse conteúdo da Palavra de Deus, nos dê esse privilégio de se inscrever no nosso canal, comentar e dar like, tá bom? O versículo de número 11 do capítulo 28 de Gênesis diz assim: E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Preste atenção. Eu quero que você acompanhe também o primeiro capítulo do Evangelho de João, primeiro capítulo, versículo de número 51. É exatamente a interpretação deste capítulo que nós acabamos de ler. João, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 51. Diz assim: Disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vejam só, Jacó, filho de Isaac, tinha um irmão também chamado Esaú. Os dois, desde o ventre da mãe, travavam uma luta ferrenha. O texto diz que eles brigavam no ventre da mãe. Olha, esses dois camaradas não eram muito boa bisca, né? Porque para brigarem desde o ventre da mãe era complicado. E o texto diz que no dia do nascimento, Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Esaú saiu primeiro, nasceu primeiro. Só que Jacó veio logo em seguida agarrado ao calcanhar do irmão. Aí foi revelado à mãe que duas nações procederiam ali daquela gestação e que brigariam, né? E não foi de admirar que esses dois travaram lutas ferrenhas enquanto viveram. Primeiro, eram totalmente opostos um do outro. Esaú era um tipo de caçador, amava o mato, amava caçar. Porque o pai, Isaac, gostava muito de degustar caças preparada por Esaú. Já Jacó era aquele tipo de
pessoa caseira, gostava muito de estar em casa, ajudando a mãe nas tarefas. Mas, com o passar do tempo, eles vão crescendo e as intrigas, as lutas entre os dois tendem a aumentar. Um dia, Esaú sai para caçar e a mãe procura nesse momento a Jacó e diz: olha, o teu pai pediu para o teu irmão Esaú buscar uma caça, fazer um guisado do jeito que ele gosta, mas eu sei que o filho da promessa é você, Isaque já está velho, não consegue discernir, que Deus preparou você, chamou você, então eu quero que você vai lá, pegue um cordeiro, mate esse cordeiro, e eu vou fazer um guisado, e você vai levar para o seu pai, enquanto Esaú está no mato. Isso tem que ser rápido. Jacó correu lá, preparou o cabrito, a mãe o preparou, e eles fizeram aquele drama todo, né? Vestiu as roupas do irmão, e ali passou o pelo do animal nos braços, no pescoço, porque Esaú era peludo e Jacó não possuía pelo. E aí eles fizeram tudo aquilo dali e Jacó entrou no quarto onde estava o pai deitado numa cama, desejoso de se alimentar de uma caça trazida por Esaú. Só que Esaú demorou muito. Provavelmente Deus fez com que as caças sumissem, ficasse longe de Esaú, e Esaú teve que andar muito para poder achar uma caça naquele dia. Eis a questão do atraso. E nesse interim, enquanto ele demorava a achar a sua presa, Jacó estava entrando em cena, passando-se pelo seu irmão Esaú. Aqui Jacó engana pela primeira vez o seu pai. Se passa por Esaú. Quando ele entra no quarto, que o pai sente aquele cheiro, aquele aroma gostoso do guisado, ele diz assim: ora, meu filho, mas já tão cedo assim? Jacó se aproxima, o pai beija e chega até o momento de dizer assim: olha, a voz é de Jacó, mas o que eu consigo tocar é de Esaú, o cheiro é de Esaú. Por causa disso, Jacó vai ter que deixar a companhia dos pais. Não vai dar mais para conviver os dois debaixo do mesmo teto. Jacó vai ter que sair de casa. Não dá para conviver os dois ali. Jacó sai de casa muito cedo, provavelmente aí com uma idade de 20 a 25 anos. Jacó vai ter que deixar a companhia da mãe, do pai, do irmão, de uma maneira trágica, de uma maneira que ele nunca esperava, que era sair fugido, sair às pressas, porque o irmão, ele prometeu destruir, matar o irmão Jacó. Por isso que eis aí o nome de Jacó. Tem muita gente que diz que o nome de Jacó é enganador, é suplantador, mas no original hebraico é aquele que agarra ao calcanhar. Né? Esse é o significado verdadeiro do nome de Jacó. E Jacó vai ter que sair às pressas. Jacó sai depois de alimentar o pai, depois que Esaú chega do campo, que ele percebe que foi enganado, que ele percebe que foi traído, ele vai ter que deixar a casa fugindo, correndo. E ele vai correr e vai chegar numa cidade por nome Betel. Ele não vai para o centro da cidade. Jacó fica próximo da cidade, nas montanhas que ficavam na encosta de Betel. E aí, exausto da caminhada, no meio do ermo, Jacó se deita, porque o sol já estava se pondo, né? Aí ele vai deitar.
Ele vai deitar de cabeça, olhando para o céu, ventre para cima. E ele vai pegar pedras daquele lugar e vai colocar debaixo da sua cabeça como travesseiro. Jacó estava tão exausto da caminhada, ele forçou muito para chegar àquele lugar ainda durante o dia, porque ninguém recebia, né, pessoas estranhas, principalmente na noite. E Jacó, temendo já, porque o sol já estava se pondo, ele disse, eu vou ter que me agasalhar por aqui mesmo. E vou usar o que tenho aqui disponível. E ele se deita e coloca pedra como travesseiro. E aí Jacó sonha. Jacó tem um sonho. E sonhou e viu uma escada erguida na terra, cujo topo estava nos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Quando Jacó deita, logo adormece. Eu não consigo entender, é que muita gente hoje tem ao seu dispor boas dormidas, colchões confortáveis, colchões que lhe oferecem uma noite espetacular, mas não conseguem dormir, tem insônia, tem pesadelos. Jacó não disponibilizava de nada disso. Nas costas era rocha, na cabeça o travesseiro era pedra. E ele consegue dormir e sonhar. Quem está nas mãos de Deus consegue, em meio à tentação, à provação, até dormir. Porque ele entrega tudo aos cuidados de Deus. E ele percebe que do lado da sua cabeça surge uma escada. A escada surge aqui no sonho, na visão de Jacó, é de baixo para cima. Não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Ela nasce aqui ao lado da cabeça de Jacó, um pouco à frente, que ele percebe, que ele nota ela. E ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até atingir ao céu. E de repente ele vê um portal se abrir. E ele observa seres angelicais que subiam e desciam por aquela escada. Olha o que o texto é profundo aqui. Os anjos não desciam, os anjos subiam para depois descer. Isto deixa claro aqui no texto que os anjos de Deus estavam à disposição de Jacó naquele local. Por isso que o salmista Davi diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. E quando Jacó percebe aquela visão, ele diz, no versículo de número 13, eis que o Senhor estava no topo dela e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. Esta terra em que estás deitada darei a ti e à tua descendência. Olha aqui o que ele diz. Que aquele lugar era a casa de Deus. Deus estava naquele lugar e ele não sabia. Ele chamou esse lugar de um lugar terrível. A presença de Deus ali era tão real que Jacó temeu até mesmo em morrer. Porque os antigos tinham esse conhecimento de quem vê Deus não resiste e morre. Então Jacó temeu muito, eu vi Deus, Deus estava aqui, então eu vou morrer, eu não vou escapar, eu posso até ter escapado do meu irmão Esaú, mas não vou escapar das mãos de Deus. Eu vi Deus, Deus estava aqui neste lugar. Gente, presta atenção. O versículo de número 17. E temendo disse, quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus.
Aqui está o portal dos céus, a porta que dá acesso à entrada celestial. Foi isso que Jacó disse depois de acordar, assustado, pensando que ia morrer. Ele disse: Deus está neste lugar, este lugar é terrível, este lugar é tremendo, este lugar não é outro senão a casa de Deus, a morada de Deus. Deus mora aqui neste lugar. Aí Deus abre um portal e revela esses mistérios a Jacó. Jacó olha e vê esse portal aberto nos céus diante de ti. A partir da abertura deste portal aqui para Jacó, não teria mais dúvida, não teria mais nenhuma dúvida. Jacó não devia mais temer. Deus estava acompanhando a trajetória de Jacó a partir de Betel. Porque Deus abriu um portal na madrugada enquanto Jacó dormia. Ele abriu esse portal e revelou mistérios a Jacó enquanto dormia por esse portal que ele abriu. Deus colocou na mão de cada um dos seus filhos chave para acessar esses portais eternos. Deus colocou na minha e na sua vida chave nas nossas mãos que abre, que destrava, que destranca portais aonde nós temos acesso aos mistérios de Deus. Nós vamos continuar com este assunto no próximo vídeo. Não se esqueça de dar like, comentar e se inscrever, ativar todas as notificações. Um abraço.